Que tal colocarmos as nossas figuras verdadeiramente para ação? No vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Figuras de ação em poses de batalha. Vamos lá? Saudações amigos colecionadores, eu sou o Jonathan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Isso Não É um Review. E lembrando que, como a gente comentou no outro vídeo sobre poses, isso também não será um tutorial sobre formas de posear em batalhas, mas sim um compilado de dicas, informações e o meu modo de pensar em relação ao tema. Fazer poses de batalha requer também um pouco da nossa imaginação. Afinal, o que nós estamos tentando fazer com as figuras nada mais é do que retratar uma cena, retratar uma história através das figuras de ação. Por isso é muito importante, antes de você querer fazer qualquer pose de batalha, você imaginar como que será o duelo entre o personagem A e B ou entre as equipes. Tenha em mente quem será o mais forte naquele momento, quem será o mais fraco, se o mais forte estará com uma vantagem, se esse ataque que ele vai dar verdadeiramente vai ferir o adversário ou não. O que você quer contar com essa cena? Também recomendo que você analise muito bem o contexto dos personagens na fase em que você está trabalhando. Ou seja, nível de poder, você está tentando referenciar algo do anime, algo do mangá, ou você está querendo criar algo novo, inédito. É um crossover entre personagens que nunca se enfrentaram? Tendo isso em mente facilita bastante na hora que você for montar as poses, ok? Vamos então aos exemplos e aos modos que eu trouxe para esse vídeo. O primeiro modo que eu quero conversar com vocês é a respeito do modo Versus. Esse modo ele tem alguma relação lá da época medieval, das justas medievais, onde um cavaleiro enfrentava outro cavaleiro. Essa forma de representação de batalhas, ela ganhou muita popularidade na mídia ao longo dos anos. No final dos anos 90, ali, por exemplo, era muito comum nos videogames da Capcom você encontrar na série Versus personagens se enfrentando em equipes ou individuais, nessa forma que você percebe que um está indo de encontro ao outro. O que mais me lembra esse formato é a abertura da série X-Men animada, ali por volta de 94, 95, quando eu assisti, e eu nunca mais esqueci. Tentando representar essa cena, a gente vai sempre estar colocando nossos personagens em movimento, um contrário ao outro. Aqui você pode estar fazendo os dois em movimento de rota de colisão, ou simplesmente um atacando e o outro aguardando o ataque. De qualquer forma, o legal dessa pose é que, primeiro, ela é uma das mais fáceis de fazer, já que você pode trabalhar cada personagem de forma individual, e ela também te dá um ganho na representação espacial dentro do seu expositor, que a gente vai comentar daqui a pouco. No nosso primeiro exemplo, eu trago aqui então em modo de batalha, o Jiren versus o Goku. O que eu fiz aqui? Eu coloquei cada personagem numa base, eles estão em movimento ali simulando voo ou simulando super pulo, ok? Os cuidados que eu tomo nesse tipo de pose: articulações, né? Considerando o movimento do pulo, eu sempre procuro fazer umas articulações onde estou trabalhando a musculatura de forma que ela indique uma impulsão, indique o que eu quero que aconteça, né? No caso, o Jiren ali mostrando como que vai ser seu soco. Tomo cuidado com os gaps, como a gente já comentou no vídeo anterior. Tomo também um grande cuidado, e o principal deles, com a questão dos olhos. É muito importante que o alinhamento do olhar seja de acordo com o que você imaginou para essa cena. Já vi muita gente fazendo essa pose de uma forma muito boa, personagens bem poseados, musculatura legal, articulações, altura, tudo bem, porém, se você tomar um leve desleixo, a sua cena começa a perder o sentido, ok? E aí fica aquela impressão que tem alguma coisa errada na sua exposição, no seu cenário. E muitas vezes é esse alinhamento dos olhos que a gente não toma o devido cuidado. Mantendo a mesma ideia de um combate na forma versus, onde não há contato físico entre os personagens, um outro modo que eu gosto muito é esse aqui. E ele simula um pouco aquele ambiente de jogos 2D. Mortal Kombat, Street Fighter, você tem um posicionamento de luta, mas não necessariamente você tem um ataque ainda definido. E qual que é a vantagem desse modo na sua exposição?
você consegue administrar muito bem o espaço do seu expositor. Se você assistiu o outro vídeo, onde eu comento sobre a necessidade de deixar as figuras respirarem o expositor, esse exemplo aqui é perfeito. Na verdade, entre o Jiren e o Goku existe um elemento, existe um personagem, que é o vazio. E esse personagem ele tem que ser levado em conta no seu expositor. E observe que com apenas duas figuras, eu consigo manter um bom distanciamento dentro do meu expositor, claro, e também uma boa apresentação. Eu posso muito bem representar nesse cenário a luta entre Goku e Jiren, alterando os elementos de fundo, incrementando, colocando outras coisas, elementos a mais, elementos gráficos, e eu tenho uma boa composição visual dentro da minha estante. Essa forma funciona muito bem com as figuras da linha Dragon Ball e, claro, com as figuras das linhas Street Fighter, Mortal Kombat e outras figuras de luta de jogos 2D, fica perfeito. É uma forma fácil de fazer também, você utiliza poucos elementos ali, alguma base se você quiser ou não, mas o elemento de solo é meu favorito para esse tipo de posicionamento, ok? Então esse seria um modo versus, mas sem a intenção de ataque imediato, apenas para deixar com aquela sensação que alguma coisa vai acontecer logo logo entre os nossos dois guerreiros. Falando agora sobre combates com contato físico, a gente tem uma versão onde temos um atacante e um defensor. Eu vou mostrar esse primeiro modo aqui, que é um modo muito comum que a gente vê nos mangás de Dragon Ball e, claro, de outras linhas, onde o atacante está desferindo seu golpe, mas ele está sendo segurado e represado pelo defensor. Nesse modo atacante-defensor, você tem que lembrar aquela dica que eu falei no começo do vídeo. A gente tem que estar contando uma história através das nossas figuras de ação. Então, nesse caso, a história que eu estou tentando contar aqui é que o Vegeta, na sua forma Blue, está tentando testar ali qual que é a força do Broly na sua forma base. Então, nesse ataque, o Vegeta tenta acertar o Broly e o Broly mostra que mesmo sem se transformar ainda em Super Saiyajin, já é um Saiyajin bem resistente. Essa é a história que eu estou tentando contar agora. Com ela, eu tenho que preparar o quê? Preparar o meu movimento, preparar como que eu quero que o cenário aconteça. Então eu tomo cuidado com o voo do Vegeta, preparo a mão de soco, muita atenção também na questão dos olhos, Nesse caso, o Vegeta está olhando claramente para o inimigo para ver a sua reação. E a outra mão preparando ali o que poderia ser um segundo golpe ou uma defesa, caso fosse necessário. Ou seja, preparei bem o Vegeta, passo então ao Broly. O Broly está com o corpo dele levemente inclinado para trás, ou seja, dá para perceber que ele está numa posição de defesa mesmo, surpreso com a força do Vegeta. Não dá para a gente esquecer que também as action figures têm várias faces, então sempre usando aquela que melhor combina com cada situação. O Broly está levemente desequilibrado, mas ainda não em condição de cair, ou seja, ele suporta o ataque, e a sua mão aberta ali, numa clara referência que ele consegue segurar aquele golpe tranquilamente. Montado o cenário, você só deve tomar o cuidado com o atrito, Lembrando que algumas figuras, quando você causa muito atrito entre as peças plásticas ou peças de metal, você corre riscos de danificar, então nem sempre o contato físico precisa ser 100%. Outra coisa que também os encaixes das figuras, também os moldes, não são exatamente precisos para esse tipo de ação, Você não vai ter uma mão encaixando certinho na outra mão que está fechando, Senão precisaria milhares de mãos e milhares de poses. Para fazer então essa composição, às vezes você dá uma leve afastadinha e o efeito fica cada vez melhor. Enfim, nessa dica de atacante e defensor, sempre prestar atenção no que você quer contar, que história os seus personagens vão passar. Não se esquecendo nunca, linha dos olhos é algo muito importante, utilizar bem as articulações, abusar das bases, principalmente nesse formato de combate. Aqui nós temos uma variação do modo atacante versus defensor. E o que muda do Vegeta e Broly para essa cena? O que muda é a cena do Goku calmamente defendendo o ataque de Trunks.
Esse tipo de variação, você tem o atacante continua concentrado, continua mantendo seu foco, mas a mensagem que você quer passar é que para o defensor o ataque foi ineficiente. E aí você pode fazer vários tipos de brincadeira, personagem zombando do ataque que levou, personagem defendendo, bocejando, como é o caso do Bills, e você tem outras variações, inclusive inspiradas em cenas clássicas dos mangás e dos animes. Essa versão mesmo que eu fiz hoje, ela é uma referência clara ali à saga dos androides, quando Trunks chega na Terra e testa o poder de Goku, ou o contrário, né? Isso também volta a se repetir em Dragon Ball Super. Então a gente consegue fazer uma variação do modo atacante-defensor, sempre, claro, abusando das faces. Nesse caso, o que torna a cena diferente da anterior, além da posição do Goku, que está numa posição muito mais serena e mais tranquila do que o Broly estava na anterior, é o fato da sua face calma estar sendo utilizada. Enquanto para o Trunks, tudo ali é motivo de força e ele está ali no seu modo Super Saiyajin, praticamente Rage, testando a força do Goku Blue. Vamos falar agora das nossas figuras de ação numa das poses que eu considero a mais complexa. A pose de batalha com contato direto, ou seja, aquela onde o atacante acerta o golpe no defensor. E por que eu considero ela tão complexa? Porque a gente tem uma intenção sempre de reproduzir a cena do anime ou do mangá com as figuras de ação. E muitas vezes isso não é possível devido às características construtivas das figuras. Então o que a gente tenta fazer é adaptar as cenas ou criar umas cenas novas utilizando os recursos que as figuras nos proporcionam. Nesse exemplo, eu busquei reproduzir então uma cena de luta do Goku Awakening contra o Freeza. E o que eu trago aqui? Como eu falei no vídeo, eu repito, tem que ter uma história a ser contada. Nesse caso, a história simples, Goku está desferindo um golpe, Freeza surpreso, levando o golpe, levando o impacto. Mas para que isso aconteça, eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu estou utilizando na mesma base duas hastes, o que facilita muito quando você constrói golpes de contato entre dois personagens. Eu acho que fica até mais legal visualmente. Sugiro que vocês experimentem depois. Também pode ser construído com duas bases separadas, mas aí, às vezes, a distância entre as bases e a haste, dependendo de onde você coloque, ela fica muito longa e você não consegue, assim, executar com precisão o golpe e o contato que é a intenção nesse cenário. Mais uma vez, as articulações do Goku Awakening voltadas para uma forma que realmente ele possa estar simulando um pulo ou um voo. Mesma coisa com o Freeza, aqui um pouco mais de cuidado ainda. Como o Freeza é o defensor que vai levar o golpe, eu tenho um cuidado em colocar os membros dele numa posição mais de defesa e mais de surpresa. Então ele está numa posição ali onde ele está sendo vítima do golpe. Já no caso do Goku, eu quero passar para ele que ele tem domínio total do seu corpo, ou seja, cada movimento que ele fez é plenamente consciente. Isso é o que faz a diferença entre o atacante e o defensor. O atacante está numa posição consciente durante o golpe. Já o defensor, uma posição totalmente passiva e reativa da forma que ele levou. Tento estabelecer uma área de contato, mais uma vez aquela dica para você evitar contatos se a sua figura for ser prejudicada com isso. Então você faz ali apenas uma simulação. E, claro, se preocupando muito com a questão da linha dos olhos para que ela fique condizente. No caso, o Goku Awakening está com o olhar concentrado aonde ele deu o soco. E já o Freeza está no olhar concentrado no seu atacante. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, que vocês tenham gostado das dicas. Agora é praticar. Colocar elas em prática, montar suas cenas de batalha e, por favor, volta aqui nos comentários contar pra gente o que você anda fazendo, como que você anda expondo sua coleção. Até o próximo vídeo aqui do nosso canal Isso Não É Um Review. Muito obrigado, valeu, até mais!